Olá, colegas! Hoje vamos falar de ortografia. A língua francesa, como todas as línguas, evolui e ao longo dos séculos a sua ortografia foi objeto de várias reformas, a última das quais em 1990. Nesse sentido, a Academia elaborou uma revisão ortográfica, introduzindo a modificação de cerca de 2.400 palavras com o objetivo de facilitar a aprendizagem da língua. No geral, tal como no Acordo Ortográfico de 1990 para a língua portuguesa, trata-se de mudanças na acentuação gráfica, na ortografia de palavras e no uso do hífen, visando suprimir certas diferenças de uso e adequar a escrita a mudanças de pronúncia que ocorreram e ocorrem ao longo dos tempos. O uso da nova ortografia não é obrigatório, mas é recomendado. Daí que esteja em vigor desde 2016 nos manuais escolares franceses e em Portugal, a partir da próxima adoção do manual de 7º ano. Além disso, as ferramentas informáticas como o dicionário Larousse, os corretores ortográficos, também foram atualizados de acordo com a nova ortografia. Para hoje, selecionamos apenas 7 alterações ortográficas que nos parecem mais pertinentes, já que vai encontrá-las refletidas no novo manual Samarres. Primeira alteração. Atualmente, todos os numerais compostos cardinais ou ordinais levam hífen. Por exemplo, 31, 300 ou 21e. A segunda alteração refere-se ao plural dos nomes compostos com hífen. As palavras cujo primeiro elemento é invariável, e refiro-me a verbo mais nome, por exemplo, porte-parole, ou preposição mais nome, por exemplo, après-midi, seguem agora a regra de formação do plural, isto é, acrescenta-se o S do plural no segundo elemento. Assim passamos a escrever des porte-parole, des après-midi. Terceira alteração refere-se às palavras que perdem o hífen. Assim desaparece o hífen das palavras que têm na sua formação constituintes como contre e entre, por exemplo, entre-temps, ou extra, infra, intra, ultra, por exemplo, extraterrestre, que contém elementos do tipo erudito como hidro-socio, por exemplo, socio-educativo. Também desaparece o hífen nas onomatopeias como tic-tac ou nas palavras de origem estrangeira como, por exemplo, weekend. Não estranhe, pois, se vir, a partir de agora, algumas destas palavras escritas no manual desta forma, sem hífen. Quarta alteração, o acento grave. Para que a grafia esteja de acordo com a pronúncia, alguns nomes trocam o acento agudo por um acento grave. Assim, a título de exemplo, a grafia de événement, outrora inadmissível, está de acordo com a pronúncia usual e, por isso mesmo, é agora aceite. Assim, événement passou a événement. O mesmo acontece com os verbos no futuro e no condicional, quando são conjugados pelo modelo do verbo céder. Je céderai passa a je céderai. Assim, a regra passa a ser, antes de sílaba muda, escreve-se e pronuncia-se apenas é. Je cède, de sílaba muda, je céderai. Há ainda exceções que poderá depois, mais tarde, consultar no dossiê do professor do nosso manual Samarres. Quinta alteração, o acento circunflexo. O acento circunflexo mantém-se agora sobre as vogais A, E e O, mas desaparece sobre as vogais I e U, dado que, nestes casos, o acento não tem nenhuma função fonética, é uma das principais causas de erro nos nossos alunos. E nos alunos franceses, diga-se de passagem. Assim passamos a escrever boîte, bûche, cours, maîtresse, nous entraînons, il paraît. Agora, o acento circunflexo continua a ser obrigatório para distinguir
5 casos que geram ambiguidade. Neste caso, o acento marca uma diferença de significado. Estamos a falar das palavras homófonas du, jeune, mûr e sur. E estamos a falar das formas verbais do verbo croître, crescer, je crois, que sem o acento se confundiriam com as formas do verbo croire, acreditar, je crois também. Sexta alteração, o trema. O trema é deslocado para a letra U pronunciada nas sequências gu e gui e é adicionado em algumas palavras. Assim, na nova ortografia, passamos a escrever aigu, ambigu, ambiguïté. A deslocação do trema, ou, em alguns casos, a sua adição, evita dificuldades de leitura e pronúncias incorretas. Sétima e última alteração. As palavras de origem estrangeira devem agora ser acentuadas e formar o plural da mesma forma que as palavras francesas, ou seja, acrescentar o S em vez do plural da língua original. É o caso de seigneur ou o caso de sanduíches. Como podem ver, já temos o acento agudo e o S do plural em seigneur e sanduíches, que se escrevia com o plural à inglesa, passou agora a ter o plural seguindo a regra do francês. Em síntese, e tendo em conta as alterações ortográficas que mais implicações têm no trabalho da sala de aula, o que muda da anterior para a nova ortografia? Numerais compostos sempre ligados por hífen. O plural das palavras com hífen, o segundo elemento passa a assumir a marca do plural. As palavras que perdem o hífen, sobretudo palavras compostas por prefixação, também as onomatopeias e as palavras de língua estrangeira. O acento grave, que passa a ser utilizado em alguns casos em vez do acento agudo para sintonizar grafia e pronúncia, nomeadamente nos verbos que se conjugam de acordo com o verbo ser, no futurino condicional. O acento circunflexo, que desaparece sobre o i e o u, mas que se mantém em 5 casos de ambiguidade, onde o acento circunflexo traz uma distinção de significado, falamos das palavras homófonas. O trema desloca-se para a letra U pronunciada nas sequências gu e gui e é adicionado em algumas palavras, por exemplo, no caso de arguer, que não tinha trema e que agora passa a ter. E, finalmente, as palavras de origem estrangeira, que formam o plural e são acentuadas de acordo com as regras que se aplicam às palavras francesas. Como referi no início e como podem verificar, as alterações propostas pela Academia visam simplificar a língua francesa. Estas e outras alterações estão elencadas no dossiê do professor do Manuel Samarche. Para aceder à lista completa das palavras afetadas pelas recomendações ortográficas, pode consultar este endereço. Eu, por exemplo, tenho guardado nos meus favoritos, Renouveau, Réseau pour la nouvelle orthographe du français, em www.renouveau.org ou, mais simplesmente, aceder à Infopédia, que também já está adaptada à nova ortografia. Porém, para uma leitura mais completa das regras ortográficas, palavras retificadas, princípios político-filosóficos dos reformadores, poderá aceder ao documento público Les rectifications de l'orthographe, elaborado pelo Conseil supérieur de la langue française. Chamo-me Susana Costa e, em nome da equipa do Samarche, esperamos ter sido úteis e contamos voltar brevemente à sua companhia. À bientôt!